São 10 horas e 35 minutos. Nós estamos de volta com o programa Bastidores do Poder nesta segunda-feira, dia 11 de julho de 2022. E, como todo mundo já está acostumado, nessa segunda hora do programa é a nossa horinha, da entrevista. E hoje está conosco o arquiteto urbanista Fábio Bernils, e ele vai falar sobre tudo o que acontece nessa cidade ou que não está acontecendo em relação ao planejamento urbano. Fábio, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia para você. Bom dia, Rose. Bom dia, Edmilson. Bom dia, ouvintes e espectadores da Rádio Bandeirantes. É com prazer poder participar com vocês e falar de um assunto extremamente importante e do qual a gente atua profissionalmente. Bom, Edmilson, eu vou jogar a bola para você fazer a primeira pergunta. Bom, a minha primeira pergunta é genérica, né? Campinas, até o início dos anos 70 do século passado, mais ou menos, era uma cidade que não sofria muito com essa história de planejamento urbano, ela crescia moderadamente dentro de uma razoabilidade muito grande. A partir do desenvolvimento do país, que aumentou bastante nos anos 70, a gente começou a ver um crescimento meio caótico de Campinas, com novos bairros e construções e prédios para tudo enquanto é lado. O senhor acha que a falta de planejamento de Campinas, que hoje não existe esse planejamento praticamente, cada um faz o que quer, né? Ela vem dessa época ou ela se piorou nos últimos anos? Olha, Edmilson, tem algumas razões até para isso acontecer. A intenção, o crescimento que teve até a década de 70 foi mais ou menos dentro de um planejamento que já vinha acontecendo há muitos anos atrás. Houve esse boom e um dos grandes problemas que Campinas teve é que ela sempre teve, geralmente, um zoneamento com características homogêneas. Então, a cidade praticamente se horizontalizou, se expandiu territorialmente e, lógico, que as coisas ficam muito complicadas disso. E o zoneamento falava assim, em momentos você só pode ter residência, em momentos você só pode ter, em determinados lugares, somente verticalização. Então, essa distribuição homogênea acabou prejudicando um pouco a Campinas. Mas o que faltou nesse meio tempo, principalmente, foi uma legislação que acompanhasse realmente um conceito de cidade. Nós nunca tivemos uma legislação de acordo com o conceito de cidade. O que é o conceito? O que é Campinas hoje? Né? É uma cidade industrial? É uma cidade de comércio, serviços e negócios? Né? E a legislação tem que representar exatamente isso. Qual é o conceito dessa cidade? Foram feitas legislações, muitas trazidas, inclusive, de São Paulo, sendo adaptadas para cá, mas sem uma identidade físico-territorial e cultural da cidade. Né? Ao mesmo tempo, a estrutura administrativa que a gente tem hoje não dá conta de conseguir tocar as coisas da cidade, de fazer uma gestão adequada. Né? Toda a legislação urbanística precisa ter, acima de tudo, uma gestão. Né? Nessa estrutura administrativa que a gente tem hoje, altamente fragmentada, totalmente horizontalizada, onde cada secretaria é um feudo, uma não conversa com a outra, quando elas se juntam para conversar, não dá certo. E a Secretaria de Planejamento, que é uma secretaria meio, né, que deveria fazer essa ligação, ela não consegue fazer dentro dessa estrutura uma ligação. Então, o que está faltando? Está faltando exatamente um equipamento dentro dessa estrutura que consiga dar um sentido para isso. Né? Dentro disso, a gente tem brigado e tem conversado e tem tentado ao longo dos anos essa ideia do escritório de planejamento da cidade. Né? Que é a mesma coisa que Curitiba tem com o Instituto de Planejamento, desde 65 eles têm isso, quer dizer, são praticamente 57 anos que eles têm isso, né? E Curitiba é hoje o que é exatamente porque tinha essa estrutura e investiu nessa estrutura, né? Agora, e nós aqui não temos isso. Né? Agora, Fábio, esse escritório de planejamento da cidade, se eu não estiver enganada, no começo do governo do Dário, houve uma reestruturação ali na INDEC, levando ou criando essa figura de um planejamento, desse escritório de planejamento pela INDEC. Eu, sinceramente, fiquei
sem entender direito, por que a INDEC não a Secretaria de Planejamento, que deveria ser a secretaria que tem esse papel aí de ser um indutor, de pensar o planejamento da cidade, olhando para o presente, mas planejando o futuro, né? Você conseguiu entender, vocês conseguiram entender por que a INDEC entrou nessa jogada? Aí tem um histórico da INDEC, né? A INDEC surgiu exatamente com esse propósito, né? Que é a Empresa de Desenvolvimento de Campinas, né? Ela nasceu com esse intuito, é uma autarquia, ela nasceu inclusive com esse intuito de ter esse tipo de concepção, de ela ser esse escritório, o instituto que tocasse o planejamento em Campinas. Foi uma época em que ela surgiu, que surgiu também em Santos, a Prodesan, que tem o mesmo sentido disso, né? Foi um momento que as pessoas perceberam isso, que isso era um dado importante, porque Curitiba já estava refletindo efeitos, né, com isso. E só que a INDEC não teve isso, ela logo se transformou em uma outra coisa completamente distinta, e aí houve uma intenção de voltar a isso, né? Só que isso também não decolou, né? Não decolou. Inclusive a Mariana, que fazia parte, saiu, foi trocada por uma outra pessoa, e a gente não sabe ainda muito bem como isso vai se encaixar, né? Mas, acima de tudo, esse é um papel exatamente que a Secretaria de Planejamento deveria assumir o protagonismo, né? De tocar isso à frente e poder fazer isso. A gente sente isso muito, vou dar bem esse exemplo de conceito de cidade, que eu estou falando, que a princípio parece genérico, mas o conceito de cidade é o todo, né? E aí a gente tem situações, por exemplo, como o centro de Campinas, que a gente está vendo hoje. Nós estamos assistindo hoje várias intervenções e ações no centro de Campinas. Uma hora é Francisco Glicério, que foi executada, agora fala da Campos Salles, agora é um equipamento urbano na 13 de maio. Quer dizer, são ações assim praticamente isoladas, mas qual é o projeto para o centro de Campinas, né? A gente tem, por exemplo, o pátio ferroviário, que está para ser transferido uma área para o município, né? Tem essa história do camelódromo que está aparecendo também dentro da área da FEPASA, mas qual é o projeto que define o todo para essas ações acontecerem, né? A gente não tem isso, né? Então, fica, de repente, costurando um monte de ações que não têm ligações entre elas, né? Fábio, eu gostaria de saber a sua opinião exatamente sobre esse aspecto aí. Parece que o prefeito vai assinar já uma cessão desse pátio ferroviário para Campinas, né, lá em Brasília, e ali seria construído um camelódromo que retiraria do centro da cidade todos os camelôs que tem aí e devolveria essas áreas, né, para o cidadão, afinal eles tomaram. Qual que é a sua opinião? Essa é a melhor solução para isso e qual a sua opinião sobre isso? Olha, o camelódromo é sempre uma questão bastante delicada, né, de a gente poder fazer qualquer análise, né? Mas dentro desse contexto você levantou um ponto bem interessante, que é assim, se a gente tem realmente um projeto de cidade, eles vão sair de lá, vão para uma área, seja na FEPAS ou seja em outro lugar, vão criar o shopping, o centro deles. Tá bom. Qual que é o projeto que o executivo, que a prefeitura tem para a ocupação dessas áreas que os camelódromos vão tirar, né? A gente não sabe, a gente não tem essa informação. É isso que eu estou falando. Quando a gente tem um todo, né, a gente sabe o que vai acontecer lá, né? Quem garante que de repente ele vai, faz o shopping, fica aquilo lá e não é ocupado novamente? Essa garantia a gente não tem, né? Então é um assunto delicado. Exatamente por uma falta de projeto. Quando a gente geralmente conversa com arquiteto urbanista, a gente sempre fala de projeto, né? Projeto, a gente tem ações de curto, médio e longo prazo, né? E as coisas têm que ser feitas dessa forma. Essa situação do camelódromo, a gente tem discutido isso na frente parlamentar da legislação urbanística e que o vereador Paulo Gaspar instituiu. Tem sido muito bom trazer essas discussões para a cidade, né? É uma questão delicada, porque eles estão ocupando uma área que o CONDEPAC não está colocando restrições, mas o CONDEPAC quer que alguns imóveis ali sejam preservados, sejam inclusive restaurados, potencializados no seu uso, né?
Eu acho que tudo isso é extremamente válido, é uma memória da cidade, né? Não é porque só precisa fazer uma coisa imediatamente para os camelôs ou para o comércio informal que a gente precisa detonar o patrimônio histórico-cultural da cidade, né? Se eles vão ocupar uma área lá, essa área deve ser ocupada e respeitada toda a história. Se é realmente uma solução para essa questão, a gente pode até colocar em dúvida, mas é um processo que já está em andamento, já tem o Ministério Público envolvido, já tem uma cobrança, né, muito grande em cima disso. Então, mas eu acho que assim, o que está faltando realmente é a gente ter uma noção do todo. Como a gente não tem essa noção do todo, essas ações pontuais acabam sendo muito mais polêmicas do que elas deveriam ser, né? Quando a gente tem um todo e o cara quer ocupar, então você define as coisas, né? Antes das coisas acontecerem, né? Ô, Fábio, atualmente, por exemplo, em Campinas, acontece um outro fato interessante que eu estou vivendo aqui no bairro onde eu moro, que é o Taquaral. O Cambuí está praticamente saturado, embora ainda estejam ganhando grandes edifícios por lá, certo? Mas há uma tendência de vários edifícios que estão sendo construídos aqui no Taquaral, certo? Isso é praticamente eu não sei se há um planejamento assim, ocupamos todos o Cambuí, agora vamos ocupar o Taquaral e daqui a pouco, sei lá, qual o próximo bairro. Isso denota uma falta de planejamento e também uma espécie de ditadura das construtoras imobiliárias em Campinas. Há essa visão sua? Sim, eu vou acrescentar, Fábio, pegando carona nessa pergunta do Edmilson, e eu me lembro que no plano diretor a prefeitura acabou criando os eixos, né, ligados ao transporte, né, ali aquelas grandes eixos do transporte. Isso foi uma medida acertada e, de fato, as construtoras elas estão investindo em alguns bairros, ocupa tudo aquilo e vai para um outro lugar. E já também colocando uma outra pergunta, que é a história daqueles condomínios populares em toda a cidade. Como que você viu isso? Bom, são várias questões ao mesmo tempo. A primeira coisa que o Edmilson perguntou sobre a questão da possível verticalização do Taquaral. O Taquaral tem uma característica, tem terrenos muito grandes, né? Então são favoráveis exatamente à construção de prédios pelo coeficiente de aproveitamento e tudo mais. Mas essas coisas todas, eu acho que o que falta, na verdade, a princípio, você tem uma solução meio imediatista de permitir a verticalização e ela vai crescendo como se fosse uma mancha de azeite pela cidade, né? Não é bem assim essa situação, porque falta exatamente um projeto de cidade, né? Falta exatamente a gente prever algumas coisas. O Taquaral é o grande centro, vamos dizer assim, de atração da cidade, né? É o único parque nas dimensões que tem na cidade que deveria, inclusive, ser melhor tratado nesse sentido. Sempre começou, por exemplo, permitindo só, você faz um parque desse tamanho e o entorno dele acaba sendo totalmente residencial, como era o zoneamento antigo. Isso já foi um erro, porque já não havia, você podia acrescentar algumas coisas mais no parque. Tanto é que muita coisa começou a surgir ao longo das avenidas que contornam o parque, de comércios e serviços de ocupação totalmente irregular. A questão da verticalização não é só no Taquaral, é em outros lugares também, que precisam ter exatamente esse conceito. No plano diretor, inclusive, que a Rose falou, tem um conceito muito importante que está sendo colocado lá e que a legislação não está exatamente refletindo esse conceito, que é o conceito de centralidade urbana, né? Campinas muito extensa, você tem, e cada vez mais a gente tem dificuldades de deslocamento e outras coisas, perde-se muito tempo no deslocamento, né? E as centralidades não estão, por exemplo, refletidas na nossa legislação de uso e ocupação do solo que mudou, né? A história do DOT, que é que é o BRT em Campinas, né? Os dois eixos do BRT em Campinas,
o que acontecia na legislação anterior? O zoneamento anterior já permitia o adensamento ao longo dos eixos da Moreiras, da Rui Rodrigues, já permitia esse tipo de ocupação. Nunca ocorreu, né? E não é por questão do mercado, né? Ou até não é o BRT ou o DOT que vai trazer isso, né? Já está extremamente, praticamente quase que superado em Campinas essa situação do DOT, né? Que já existe em outros lugares, mas e não consegue ser concluído, né? Veja, desde quando ele começou e até hoje a gente não tem, né? Enquanto ele não está efetivado ainda, né? A não ser alguns trechos, né? Enquanto ele não tiver o todo, é assim, Curitiba foi feito com isso, mas Curitiba tinha um segundo detalhe, né? Eu faço essa comparação para a gente poder entender, porque todo mundo fala o que porque Curitiba tem, então vamos colocar aqui porque é bom. Não é bem isso. O sistema de Curitiba era o sistema binário, né? Você tinha exatamente essa linha que tem o BRT e você tinha, paralelamente, um quarteirão ou 2 quarteirões para cada lado do BRT, um outro sistema viário que também fazia um eixo. Então, né, nesse meio todo, você trabalhava com o zoneamento de uma forma intensa e deu certo. Você coloca serviço, adensamento, tudo muito próximo, né? Isso a gente não tem um binário aqui em Campinas, estão simplesmente fazendo as linhas de DOT. Outra questão, foi remodelado todo o transporte urbano de Curitiba, né? Então as linhas alimentam o DOT, né? Aqui a gente não tem isso. Qual que é o plano? Vão mudar as linhas, nós vamos ter o BRT. Esse BRT vai ser alimentado, né? Pega a população do bairro e leva para o BRT, a gente não sabe isso, né? Vai existir essa transformação. Então, se isso não existir, também vai ficar uma coisa bastante complicada, né? E vai ter uma nova licitação, né, na questão do transporte. Esse BRT está sendo efetivado dessa forma. Como é que está o planejamento disso, né? A gente não sabe. Então, essa visão do todo que eu estou falando é uma coisa que a gente não tem aqui em Campinas, né? E não tem também... Qual o senhor acha que seria Deixa só, Edmilson, deixa eu só... bom, são 10 horas e 53 minutos. Nós estamos entrevistando o Fábio Bernils, ele é urbanista e arquiteto, e nós estamos falando sobre a questão de planejamento de Campinas. Edmilson. Se hoje estivesse implantado, ou fosse implantado um escritório de planejamento em Campinas, nos moldes modernos, atuais e tudo mais, quanto tempo o senhor acha que haveria resultado para a cidade começar a se reorganizar, certo? Demoraria muito, ou seria um negócio a longo prazo, ou em médio prazo, mais ou menos, a gente poderia já ver os efeitos desse planejamento mais apropriado? Olha, tem condição sim, ainda não se perdeu ainda o timing, vamos dizer, da implantação disso. Planejamento, como eu já comentei, a gente tem ações de curto, médio e a longo prazo. O que o escritório de planejamento é importante? Hoje a gente tem assim, está tudo centralizado, né? Muda-se os governos, então a gente tem, junto da legislação urbanística, resoluções, ordem de serviço, decretos, tudo complementando a legislação urbanística para tentar adequar ao momento em que a gente está vivendo, né? Fica aquela situação, o plano diretor tem que ser revisto a cada 10 anos. 10 anos pode ser um tempo muito longo para algumas cidades, como é o caso de Campinas, né? E a cidade tem que ser pensada para as pessoas e ela é viva, né? Ela se transforma muito rapidamente. E a estrutura que tem hoje não consegue fazer a gestão disso, né? Então, isso que é complicado, porque o escritório de planejamento é capaz, sim, de dar essa continuidade, gestão após gestão, né, de manter esse planejamento que é feito dentro de um conceito de cidade, de estabelecer todos os parâmetros de crescimento, de adensamento, qual que é a identidade da cidade para exatamente potencializar e preparar a cidade até para a situação atual, né, para médio prazo e para longo prazo. Curitiba não foi feita em 2 anos, né? Curitiba acontece obra até hoje dentro do planejamento, mas segue uma linha, né? E essa linha de conduta, inclusive de Curitiba, quando começou, eu tenho família lá,
e ia sempre para lá. Quando começou, o pessoal de Curitiba ficou apavorado com a transformação que a cidade estava sofrendo, né? Hoje, se você for lá e vai falar assim, eu vou acabar com isso, a população vai dizer, não, você não tem esse poder de acabar com isso, né? Por quê? Porque já está enraizado neles, né? Agora, Fábio... Porque viu que funcionou e para as pessoas isso é ótimo. Eu compreendi a sua fala de que falta aí um planejamento, de entender o que a cidade, o que a prefeitura quer, o poder público quer para a cidade, e que não existe esse planejamento que mostra o todo. Mas nós temos hoje uma questão que incomoda muito a população, que é principalmente a região central, né? Que é essa revitalização. E você mesmo rapidamente falou, olha, tivemos ali uma intervenção pontual na Glicério, agora fala de uma intervenção na Campos Sales, e na semana passada a prefeitura aí fez um chamamento público e a Patriani decidiu fazer uma reforma, uma revitalização na 13 de maio, que segundo a prefeitura ainda vai ter um projeto, vai se conversar com arquitetos, os comerciantes do centro. E tem a história do retrofit, a prefeitura também está estudando uma outra proposta, que é promover a redução, né, ou isenção de IPTU, de impostos, para poder incentivar que as empresas estejam migrando para o centro, para poder tentar revitalizar. Você, como um urbanista, mas assim, um grande profundo conhecedor de Campinas, para você, qual seria um projeto viável para a revitalização do centro, para o centro voltar a ter vida, para o centro poder ser viável tanto para o comerciante quanto para o campineiro, para poder recuperar o centro? Olha, esse não é um problema único de Campinas, né? Todas as cidades têm esse ponto de interrogação ainda sobre o centro, não é? Mas eu acho que a gente tem, sim, uma área central extremamente valiosa, um patrimônio histórico bastante interessante. E o que aconteceu? A degradação tirou algumas coisas do centro, né? A Câmara saiu do centro, o Poupatempo saiu do centro, né? E o centro tem esse caráter, tem que voltar a ter, primeiro, essa característica institucional, né? Então, a Câmara precisa voltar para o centro, né? Voltando à Câmara podem voltar outras coisas. E a questão, principalmente do retrofit, é muito importante porque ela pode trazer a população para o centro, né? Hoje a gente tem poucas pessoas moram praticamente na área central, mas na periferia da área central a gente tem muitos prédios e moradias, né? Essas coisas, por exemplo, são fatos extremamente importantes de a gente ter. A gente ouve falar do retrofit há muito tempo, mas não tem nada. O que falta realmente, Rose, eu acho que é exatamente isso. Qual que é o projeto para o centro? A gente precisa ter um projeto para o centro de uma maneira geral, porque aí as ações são coordenadas, né? Inclusive, com essa situação, hoje tem, e é de uma forma geral, né? Não vou dizer que isso é só um problema que pode caber para o centro ou não. Quando o empreendedor vem fazer um empreendimento de grande porte em Partido, em Campinas, aliás, tem o quê? Ele tem uma contrapartida, né? Muitas vezes essa contrapartida é resolvida em reuniões de um grupo de trabalho na prefeitura que existe hoje, que pode sumir amanhã, porque não é uma lei, é um decreto que criou isso, né? Que estabelece qual que é a contrapartida. Quando a gente tem um projeto de cidade que a gente enxerga o todo, a gente consegue definir as contrapartidas, né? Então, quando o empreendedor já vem, ele já vai saber qual que é a contrapartida. Ele não tem que entrar hoje com o processo para ele saber qual que é a contrapartida que sai daqui a 6 meses, que ele pode, inclusive, rebater essa contrapartida e esperar mais um tempo, que às vezes pode durar 1 ano, uma discussão, sem o empreendimento acontecer, discutindo uma contrapartida, quando a contrapartida já podia estar definida logo no começo. E o cara já faz a conta dele, né? O empreendedor já faz a conta, né, daquilo que é a contrapartida. Isso, por exemplo, é uma coisa que não tem. Então, cai um empreendimento em Campinas e aí a contrapartida fica assim, faz isso, faz aquilo, sem uma conexão também com o todo, né? Então, é um desperdício tanto para o executivo quanto para o empreendedor, e um dinheiro que acaba sendo muitas vezes pulverizado sem efeito nenhum, né? Essa questão
que eu falo, eu acho que é interessante, tudo bem, a Patriani vai fazer esse mobiliário urbano, né, que é o que está sendo proposto para 13 de maio, é muito interessante, mas ela também não pode ficar desconectada dessa situação do todo, e é isso que a gente está tendo. Então, vem ações assim, pontuais, que não tem essa conexão, né? Não digo que isso não seja bom, veja bem, não estou falando isso. O que eu estou falando é que essas coisas poderiam ser muito mais potencializadas se realmente a gente tivesse um projeto, né? Esse projeto, Rose, não só é uma ideia que eu tenho, ou que outras pessoas têm, mas ele não pode ser de uma única pessoa, é um conjunto, né? A gente precisa ter exatamente, e esse é uma das funções do escritório de planejamento, pensar projetos urbanos para a cidade de Campinas, né? O IPUC lá em Curitiba faz isso até hoje, né? E esses projetos têm efeitos, né, muito grandes, né? Então, isso é o que está faltando aqui. Então, a gente fica amarrando. E essa questão da legislação, hoje, a gente tem planejamento porque a gente tem uma legislação. Não, planejamento não é legislação. A legislação é uma das etapas do planejamento, né? Ela não é o fundamental, né? Lógico que ela faz todo o ordenamento, mas ela não é o fundamental, né? As ações do todo e a gestão sobre isso são tão fundamentais quanto a gente tem uma legislação. Há uma falta um pouco muito complicada na nossa legislação de uso e ocupação do solo, que particularmente eu acho uma lei muito mal redigida e confusa, né? Quando você lê a lei, é uma lei que, por exemplo, se ela não vier com suporte gráfico para você entender o que está sendo proposto naquele artigo da lei, fica uma coisa muito difícil de você entender, né? Cai no critério do quê? Da subjetividade de análise de projeto, né? Então, você fica muito sujeito à questão da subjetividade. Se a gente consegue ter uma legislação clara dentro de um conceito de cidade, as coisas ficam tudo muito mais simples. Então, é confusa a aprovação de projeto, cria-se regras e procedimentos que são extremamente complicados, porque a gente, na verdade, quando fala disso, a gente está trabalhando na consequência, né? A causa é exatamente de a gente não ter esse conceito de cidade, né? Isso acaba refletindo em toda essa situação. Tá certo, gente. Eu quero agradecer aqui a participação do arquiteto e urbanista Fábio Berneus no nosso programa, que falou sobre a falta de planejamento e a necessidade de termos um escritório de planejamento para pensar a cidade, ter um conceito de cidade para que nós possamos ter um desenvolvimento em uma cidade que ofereça qualidade de vida, principalmente para os moradores que dela usufruem, né, Fábio? Exatamente. A gente nunca pode perder o foco que a cidade é para as pessoas, né? Isso é extremamente importante. E aí a gente tem que compreender exatamente esse todo que, infelizmente, hoje a gente não tem, né? Agradeço pela participação, um abraço a todos e estamos à disposição. Muito obrigada.